A Advocacia Geral da União, a AGU, se tornou alvo de várias críticas por apontar que apenas 12 sindicatos, 12 entidades compõem o núcleo da fraude do INSS. Contudo, aposentados e pensionistas que relatam terem sido vítimas do esquema já denunciaram uma lista muito maior, pelo menos 41 entidades sobre esses desvios, um número muito superior àquelas que foram listadas para as autoridades e que estão sendo investigadas. Além disso, a AGU excluiu da ação pelo menos 4 sindicatos que seriam os maiores beneficiados com os descontos ilegais, o que reforça essas críticas, né, e essas apurações e apontamentos que vêm sendo feitos. A apuração, essa investigação da Advocacia Geral da União revela que 12 entidades denunciadas montaram um verdadeiro esquema, né, uma verdadeira quadrilha dentro do INSS nos últimos anos e foram responsáveis pelo pagamento de propinas, com algumas atuando como empresas fantasmas. Até o momento, a AGU solicitou à Justiça Federal o bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais em bens desses 12 sindicatos, além de outros 14 envolvidos, entre empresas e dirigentes. Por fim, a AGU ainda responsabilizou o governo anterior de Jair Bolsonaro pelo suposto atraso nessas investigações. Deixa eu ver quem é que está disponível. O Beraldo já voltou? Tá. Beraldo, se é para investigar, tem que investigar todas as entidades, sindicatos, associações que participaram do esquema. Não importa se desviou 50 mil reais ou 3 bilhões, né? É para passar um pente fino e investigar todas as entidades que foram denunciadas, né? Se você acaba poupando 3, 4, 5, lógico que isso suscita uma série de dúvidas, né? Mas, Caniato, investigar o quê? Qual é o foco da investigação? Quem se quer pegar? Quem falou que é para fazer investigação ampla e restrita? A gente assume que as pessoas que estão nessas posições de poder estão lá para fazer aquilo que nós, o senso comum, julga que é o adequado. Mas eles têm seus próprios interesses. Ora, o caso Bessias, durante as investigações do Mensalão, é um caso muito emblemático. Uma pessoa, um advogado, um servidor público, foi chamado pela presidente da República, que disse a ele para levar um documento que tiraria alguém que estava no alvo da justiça, em tese, tiraria essa pessoa da possibilidade de ser presa. É um ato ilegal. Não feito por um contínuo, não feito por uma pessoa desavisada, feito por um advogado servidor público de alto escalão. Mas se prestou esse papel. E não foi punido por isso. Ao contrário, demonstrou fidelidade, demonstrou que é pau para toda obra, faz o que o seu mestre mandar. E foi recompensado nessa nova gestão do presidente com a Advocacia Geral da União. E agora está ali, sempre que tem a oportunidade, se manifesta no sentido de defender não os interesses do Brasil, representado neste caso pela União, de defender os interesses do governo e do presidente da República. Portanto, Caniato, o que temos ali é um advogado pessoal pago com dinheiro público, porque é assim que o advogado-geral da União tem agido. Pois é, você, Mota, idosos denunciaram no total um universo de 41 sindicatos, mas aí as investigações estão mirando, estão debruçadas para 12, né? Assim, se é para investigar, tem que fazer o pente fino em todas as entidades, né, Mota? Pelo menos essa é a defesa de muita gente aqui. Mas não vai acontecer, né, Caniato? Pelas razões que o Beraldo muito bem lembrou aí, e por muitas outras razões sobre as quais eu poderia ficar falando aqui 2 horas, que cobrem os últimos anos do passado recente do Brasil. Não é justo você esperar que pessoas que se beneficiaram de determinadas situações, que inclusive usaram essas situações para chegar onde elas chegaram, não é razoável você esperar que elas agora achem essas situações erradas ou moralmente reprováveis e se empenhem em investigar e descobrir o que está por trás dessas situações. E eu acho que é por isso, esse caso é um exemplo maravilhoso para explicar por que uma CPI ou uma CPMI é necessária. Porque
o contexto do Brasil atual faz com que a capacidade do nosso sistema de justiça criminal para investigar determinados tipos de crimes seja muito reduzida, por causa das circunstâncias às quais esse sistema de justiça criminal está submetido hoje. Eu acho que o melhor exemplo, existem centenas, talvez milhares, mas o melhor exemplo deles é o da Lava Jato, que já foi um dia considerada como sendo a esperança do cidadão comum de que esse país tivesse o mínimo de razoabilidade, de bom senso no trato com o dinheiro público. E a Lava Jato foi embora, partiu para nunca mais voltar. E a gente se pergunta se algum dia vai acontecer alguma coisa parecida com a Lava Jato, né? Enquanto essa pergunta não é respondida, nós temos que sobreviver de alguma forma. E por isso que eu acho a única esperança que o cidadão tem de que seja jogada alguma luz sobre esse caso do INSS, do escândalo do descontão, é uma CPMI ou uma CPI. Qualquer coisa além disso vai ficar sempre sujeita às conveniências políticas de quem hoje detém o poder no Brasil. Dávila, muita gente aqui da nossa audiência perguntando, e as outras entidades que não estão sendo investigadas, né? Se 41 foram denunciadas e apenas 12 estão sendo investigadas, pelo menos pela Advocacia Geral da União, restam outras entidades que precisariam, né, pelo menos passar por esse pente fino, esse processo de investigação e apuração. E, obviamente, que tem gente que já está defendendo a investigação da investigação, né? Mas qual pode ser a consequência desse processo de uma investigação parcial? Caniato, nós temos de olhar para os exemplos da história recente no Brasil e entender que quando um escândalo toma uma magnitude do INSS, surgem sim aqueles funcionários públicos exemplares, aqueles servidores do Estado exemplares. Foi assim que aconteceu na Lava Jato. Um grupo, né, de juízes, promotores, procuradores ali tiveram um papel central para desvendar o maior esquema de corrupção já da história do país, persistir nas investigações, apresentar dados, fatos e evidências e levar a fundo. Depois foi desfeito por um outro arranjo político, mas no momento da crise, esses servidores honraram aquilo que eles juraram quando ingressaram na carreira de Estado, ou seja, servir o Estado brasileiro e não se curvar à política. Eu tenho certeza que neste momento bons promotores, bons procuradores, boas pessoas na Advocacia Geral da União, na Polícia Federal, na Controladoria Geral da União, estão levando a sério a sua missão de funcionário público, de trazer à tona esse escândalo do INSS. Então, mesmo que o chefe, que é escolhido politicamente, possa tentar engavetar algumas investigações, a turma da carreira que honra a camisa de servir o Estado brasileiro continuará a sua toada, continuará cavando, encontrando provas, evidências que vão ser escancaradas de tal forma que a política vai ter que se curvar às investigações. Foi isso que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato chegou um momento que nem a política conseguia evitar. Por quê? Porque os dados e evidências se tornaram tão grandes, tão monumentais, que não tinha como mais, não tinha tapete grande o suficiente para você varrer tudo para debaixo do tapete, Caniato. A mesma coisa vai acontecer com esse escândalo do INSS. Bons funcionários públicos, aqueles que honram o seu cargo, aqueles que têm orgulho de servir o Estado brasileiro, não vão deixar a peteca desse escândalo cair. E eles, ao meu ver, são fonte de esperança muito maior do que uma CPI ou uma CPMI.
Pois é, como o Dávila traz em paralelo esse outro episódio, me parece que, dadas as circunstâncias e a maneira como esse mega esquema foi organizado, Beraldo, parece que já há uma sinalização de como era essa operação, né? Acho que as conexões estão mais ou menos desenhadas. Claro, muitos nomes virão à tona. Acho que o universo total de aposentados e pensionistas impactados, eu acho que isso vai ser atualizado, os valores que foram subtraídos dos contra-cheques, políticos que tenham dado aval ou fizeram vista grossa em algum momento, eu acho que tudo isso vai ser elucidado nos próximos meses. Mas me parece mais fácil de você fechar esse caso do INSS se nós compararmos com o da Lava Jato, que a cada descoberta um universo gigantesco de negociatas, pagamentos, empresas, funcionários públicos, políticos, né? Você concorda que talvez seja um caso mais rápido, inclusive, para ser solucionado, Beraldo? Depende, Caniato, porque nós estamos observando agora um aspecto do problema que existe da relação entre o INSS e os aposentados. Então, isso que nós estamos enxergando, graças a essa investigação da Polícia Federal, demonstra que houve desconto. Então, o que a gente tem de concreto, né? Descontos feitos de forma irregular, seja porque simplesmente os nomes dos aposentados foram colocados no sistema ou, ao que parece, de alguma forma, os aposentados assinavam ali sem entender muito bem o que estavam assinando e, a partir daí, eles tinham descontos já direto no contra-cheque de valores que iam para associações e sindicatos. Muitas dessas associações, ao que parece, empresas de fachada, 4, 5 associações ligadas ao mesmo empresário, sociedade desse empresário com um advogado, e daí bambambam das redes sociais, fica exibindo aí uma vida de luxo, de jato para cima e para baixo. Então, isso a gente sabe. O problema, Caniato, é que a partir dos arranjos que permitiram que esta fraude acontecesse da maneira descarada como ela aconteceu, não há a menor dúvida de que nós vamos descobrir uma série de outras falcatruas envolvendo aposentados na sua relação com o INSS. Porque não faz sentido o INSS, num país totalmente digitalizado, quando quer colocar o contribuinte contra a parede. Então, a gente precisa se lembrar, a tecnologia do Pix, por exemplo, estava ali sendo considerada ou sendo já utilizada para identificar movimentações financeiras incompatíveis com a declaração de renda das pessoas. Então, o país que está neste avanço tecnológico para monitorar o contribuinte, vocês não vão querer me dizer que não conseguem ter uma relação muito clara, direta e transparente entre os direitos conquistados pelos aposentados e aquilo que eles recebem. É tudo muito digitalizado hoje em dia. Quanto contribuiu, por quanto tempo contribuiu, se há algum tipo de doença detectada que gera ali um benefício adicional, isso automaticamente, você tem o SUS ali, o aplicativo do SUS, é tudo digitalizado. Então essas coisas, Caniato, não podem ser utilizadas como desculpa para não se ter informação. Por isso, eu acredito que quando puxarmos o fio desse novelo, dos descontos indevidos que a gente já conhece, muitas outras coisas virão. Esse anzol está lá na curva do rio, lá embaixo, cheio de entulho para tirar de dentro d'água. Agora, alguém precisa estar disposto a puxar esse anzol. Vamos ver quem vai ser que vai fazer esse trabalho necessário ao Brasil. Ainda a gente faz um giro para tratar dessas questões. O Dávila também já tinha considerado essa possibilidade. Ele disse, né, naquela ocasião, no início, né, Dávila, olha, está parecendo que é o início, é uma pontinha do iceberg. Pode ser algo muito maior, inclusive você conectava essa investigação e o caso dos descontos associativos
há também a investigação que aponta um mega esquema que se utiliza da mesma mecânica para firmar com esses aposentados os tais empréstimos consignados, né? Empréstimos que não foram solicitados, mas a pessoa acaba recebendo aquele desconto no seu contra-cheque. E aí não sabemos ao certo se o dinheiro caía na conta da pessoa ou não, era surrupiado por essas entidades fraudulentas. É isso, Dávila? Você mantém aquela sua percepção inicial? Você acha que pode ser um esquema com vários tentáculos em várias frentes e estamos tratando só de uma frente, que são os descontos associativos, é isso? É verdade, Canhato. Estamos tratando de uma única frente, que é a pontinha do iceberg. Afinal de contas, esses descontos indevidos para sindicatos e associações representam de uma ordem de 6 a 8 bilhões de reais. Já o escândalo dos consignados, os descontos dos consignados, representa 90 bilhões de reais. Então é outro montante, mas muito maior. E nós não estamos tocando mais nesse assunto. Engraçado que esse assunto, que é o mais importante, parece que saiu da pauta. Mas vai voltar, porque conforme essas investigações aprofundam, como bem disse o Beraldo, vai aparecer, não vai ter como evitar isso. Isso é um escândalo. Então, eu entendo que nós temos que continuar a fundo e reitero aqui a minha admiração por esses bons servidores. É justamente nesses momentos de crise que aparecem esses bons servidores, esses que zelam pelo interesse do Estado brasileiro, que têm o mesmo senso de indignação e inconformismo com esse aparelhamento do Estado brasileiro, com essa politização de instituições de Estado brasileiro que foram corrompidas por indicação política e por gente que se curva muito mais a partidos e lideranças políticas do que a servir o Estado brasileiro à população. Por isso, eu entendo que esse é apenas o começo da ponta do iceberg que está se desvendando para todos. E conforme essas investigações avançarem, tanto na frente dos consignados como dos descontos indevidos, nós vamos ter um escândalo de grandes proporções. E aqui não é ter grandes proporções por questões eleitorais, é por questão de moralização do Estado brasileiro. Nós não podemos continuar aceitando a corrupção, o roubo, esta atuação de quadrilhas como algo normal, que precisamos tolerar. Afinal de contas, um país tão desigual, subdesenvolvido, essas coisas acontecem, a corrupção está em todo lugar. Não, nós não podemos aceitar. Nós temos de ter esta indignação, esse inconformismo para ter coragem de promover as mudanças que o país precisa.